Olá, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao Futebol Sul-Americano. Eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo até o final. As fortes declarações de Carlos Tevez, o Tevez, técnico do Independiente após o empate contra o Barraca Central. O juizão, será que roubou? Será que está certo o Tevez em reclamar? Eu tenho os lances, tenho a fala do treinador e muita polêmica. E vou falar um pouco de campeonato argentino. Vem com a gente! Que bom que você está aqui comigo no Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino. Eu peço que você se inscreva no canal, nos ajude aqui fortalecendo com um like no vídeo. Está aqui o Carlos Tevez na entrevista coletiva. A cena durante o jogo é essa, muita reclamação do Tevez. Lembrando que esse jogo foi 2-2 na casa do Barraca Central. E o pivô da discussão, a arbitragem, Pablo Dóvalo, esse que está no vídeo aí, ele que foi o responsável pelo apito. Só para contextualizar, minha gente, campeonato argentino de futebol, né, o confronto aí entre o segundo e o terceiro colocado da chave, né, uma situação que chama atenção, porque nessa chave o Instituto de Córdoba lidera com 17, com o empate o Independente também tem 17, e o Barraca Central é o terceiro com 16, seguido por Vélez com 15. Esses são os quatro primeiros. Então, esse confronto valia muito. Né? Se o Independiente vence, né, ele iria para a liderança, né, somando aí 19 pontos. O contexto do jogo estava 1-0 para o Independiente de visitante, e na jogada seguinte há uma falta duríssima, né, no jogador do Independente, né, uma entrada com o jogador, chegou na canela do jogador, o Pablo Dóvalo apenas deu o amarelo e aí o Tevez rasgou o verbo na entrevista coletiva. Vou colocar aqui para vocês, então, a fala do Tevez e na sequência o vídeo. É, Já vou dar um spoiler aqui, ó. Merece expulsão ou não? O Independente está de camisa branca aqui nessa partida, Barraca Central de camisa escura. Essa foi a entrada do jogador. Mas vamos ouvir o Tevez. Logo após a partida, ele fez fortes declarações, fez um discurso duríssimo na entrevista coletiva, após, segundo ele, essa desastrosa arbitragem de Pablo Dóvalo, empate de 2-2 contra o Barracas. O técnico do El Rojo, né, fez muitas declarações quentes e afirmou, né, que tinha antecipado aos jogadores que hoje jogaria contra 14. Fui roubo, jogamos contra 14, disse aí o Tevez na entrevista coletiva. Ele fez bem em declarar guerra com a AFA. Vamos ver aqui então para você que está no canal, né, nesse momento. Vamos colocar em tela cheia, hein? Vamos ver se eu consigo pôr aqui. No, así es muy difícil, ¿no? Porque se cagan el trabajo primero de los muchachos, después del club. Saben que no hablo de los árbitros, pero así se hace muy difícil. Así se hace muy difícil. Muy difícil, muy notorio, que es lo más preocupante, porque venimos diciendo de que Pablo con Barraca ya tiene antecedentes. E agora o lance para vocês, né? O jogo estava 1-0 para o Independiente, né? E acontece essa jogada. O Domingos acabou entrando forte ali. Olha aí, ó. Entrada duríssima, né? E o juizão mandou seguir. O Tevez ficou pé da vida. Tá aqui o lance. Agora é com vocês. Fez certo o Tevez de reclamar na entrevista coletiva em criticar o árbitro? Uma coisa curiosa do futebol argentino, o árbitro saiu
escoltado do estádio, né? E ele concedeu entrevista aos jornalistas lá, disse que para ele foi um lance de cartão amarelo, decisão dele, e tá tudo certo. Algo que é incomum aqui no futebol brasileiro, o árbitro dá entrevista após o jogo. Mas eu quero saber de você que está me visitando. Primeiro, me conte de onde você está me acompanhando. O Tevez está com a razão em pedir a expulsão? Ou o árbitro aqui, o Pablo, está certo em dar só cartão amarelo? Está aqui o lance. Ó. E outra, o profissional Tevez tem que falar mesmo na entrevista coletiva, mostrou personalidade? Eu acho que sim. O Tevez, para mim, foi um grande jogador de futebol, tem uma história de vida bonita, né? Sai de uma das regiões mais pobres da Argentina e consegue sucesso como profissional. Parou até que jovem, né? Jogador de futebol, inicia sua carreira como técnico, está indo bem. É um treinador que consegue convencer os seus jogadores no discurso ali, é bom de discurso. Taticamente, eu acho um treinador ainda que precisa evoluir muito, né? É um treinador é, que, que carrega consigo no seu trabalho muito da sua experiência como ex-jogador. Só que são diversas entrevistas, né, do técnico aí, Tevez, que você vê que ele é um profissional diferenciado. Ele fala mesmo. Inclusive, tem entrevista antiga que ele fala do nível cultural dos jogadores, que é baixíssimo, e isso acaba influenciando no desempenho dos atletas. Mas neste caso aqui, ele foi para a coletiva e falou que o técnico cagou com o time dele. Praticamente ele disse isso, prejudicando o Independente, que briga aí pela ponta do grupo. O Campeonato Argentino nessa temporada, né, nessa primeira perna, vamos dizer assim, no primeiro semestre, tem 14 times no grupo A e 14 times no grupo B, né? É disputada a pontuação nos grupos, né? Então é um campeonato um pouco diferente do que a gente viu em anos anteriores. Tá aí, quero saber a sua opinião, e que bom que você está aqui comigo acompanhando o futebol sul-americano. Até uma próxima, meus amigos. A gente se vê por aí. Tchau!